Então vamos dar seguimento às nossas aulas. Nós estamos aqui entrando com o tema ginástica de trampolim, que em termos de conteúdo não é uma modalidade com uma contextualização teórica muito intensa, já que nós conversamos bastante sobre os fundamentos das ginásticas e a própria ginástica artística, que os seus fundamentos estão bem atrelados. Mas hoje é conhecido como um esporte também olímpico. Inicialmente, o trampolim ele veio das atividades circenses, que aos poucos ela foi sendo inserida na ginástica artística e em outros esportes. Hoje nós conhecemos o chamado trampolim acrobático, que atualmente é conhecida como ginástica de trampolim, que muitos atletas de ginástica artística, saltos ornamentais que são feitos na piscina e atletas de esqui fazem uso do trampolim para melhorar o seu movimento, para a aprendizagem de movimentos mais complexos, tá bom? E quando nós falamos de aspectos históricos, é um tanto mais difícil de entender ou delimitar um período que essa ginástica ela surgiu. Então, idealiza-se que George Nissen, que é um dos grandes construtores dos trampolins elásticos, das camas elásticas, desenvolveu esse aparelho em torno dos anos 30, inspirado nas camas elásticas circenses, e foi útil para o crescimento tanto da ginástica artística quanto para o aparecimento dessa nova modalidade esportiva. Então, no Brasil, nós temos o ano de 1970, quando em São Paulo houve a fundação da Federação Paulista de Trampolins e Parques Acrobáticos, o que possibilitou a difusão do esporte e o conhecimento desse esporte para vários locais no Brasil. Então nós temos um esporte que apareceu por volta dos anos 2000 nas Olimpíadas, entrando em Sydney como um esporte olímpico. Nós temos esportes tanto masculinos quanto femininos, e o esporte ele é delimitado por uma apresentação de 10 elementos obrigatórios de uma série pré-estabelecida e uma série de movimentos livres, saltos livres. Então nós temos um esporte em que o atleta ele tem que executar 10 saltos contínuos, como foi observado na semana passada, que vocês viram alguns vídeos de ginástica de trampolim. Então, quando nós conseguimos pegar um relativo impulso, uma relativa altura, o atleta ele realiza 10 saltos seguidos, 10 elementos consecutivos, e isso é avaliado tanto a sua execução quanto a perfeição do salto, tá bom? Antes desse atleta conseguir alcançar, ou melhor, antes desse atleta iniciar a sua coreografia, ele tem até 1 minuto para conseguir uma relativa altura, e a partir desse momento ele é avaliado. Ele não podendo passar desse tempo, caso ele passe, ele recebe uma penalização. Então, nós temos equipamentos obrigatórios, como puderam ver no CFO, que são os colchões de proteção que nós vivenciamos. As sapatilhas para os atletas são elementos obrigatórios para a execução. Em termos de aquecimento, esse atleta ele tem um tempo para realizar os aquecimentos antes de apresentar a sua coreografia, antes até mesmo de começar o processo de execução do aquecimento. E lembrar que caso o atleta ultrapasse esse limite, ele perde 0,3 pontos dentro da sua nota final de apresentação. Então nós temos aqui algumas possibilidades que na ginástica de trampolim pode acontecer a interrupção por queda do atleta, caso ele caia do trampolim, perda do salto, ele tem uma série pré-estabelecida que ele deve executar aquela série. Caso não, tem uma redução de pontuação e um salto incompleto. Como nós conhecemos alguns saltos, a combinação desses saltos pode gerar também uma redução de pontuação. Então, quando nós falamos da ginástica, ela é conduzida através da execução de diversos saltos, piruetas e alguns aspectos técnicos e fundamentais para nós compreendermos. Vamos nos apegar aos diversos tipos de saltos que nós estudamos. Quando nós falamos aí dos diversos tipos de saltos, e quando eu falei para vocês há pouco que eram 10 elementos sequenciados, são 10 saltos que devem ser executados sem intervalo. O atleta, ao pisar na cama elástica,
recebe o impulso, realiza um movimento, pisa novamente, realiza um outro movimento. Não tem intervalo entre os saltos. Então, os conceitos técnicos fundamentais são aqueles que nós já conversamos. Grupado, carpado, semigrupado, que é somente o joelho flexionado, estendido, que é a extensão completa do corpo, e o afastado, que são as pernas abduzidas. Então, esses são os movimentos padrões utilizados na ginástica artística e também aqui puxados para a ginástica de trampolim. Aqui são os exemplos, né? O grupado, que são os joelhos flexionados próximo ao peito. Observem que o pé sempre se mantém em ponta quando sai do chão. Sai o pé, sai do chão, é executada essa ponta, que são os pés, nessa movimentação. Carpado, que eu tenho uma extensão dos joelhos e as pernas se aproximam do tronco. Essa flexão ela é realizada. O carpado estendido ou esticado, que é o corpo completamente em extensão. O afastado, que é esse movimento, esse aqui será o afastado carpado, que eu tenho um momento de preparação. Aqui vocês podem ver uma pequena cama elástica, são processos de aprendizagem que a gente pode estar observando dentro da ginástica para adaptar o aluno nessa percepção de salto, altura. Nós não usamos a cama elástica, a mini cama elástica no CFO porque ela não estava presente, não tem lá. Usamos aquela mola de apoio. Aqui são alguns nomes específicos. Quando nós falamos de um salto mortal para frente, Barani, que é o mais comum nessa movimentação, que é esse salto que o atleta dá esse giro com meia pirueta, ruddy out e full in, full out. Isso aqui não precisa vocês ficarem atentos, não. Mas só para saber que começamos a ter algumas especificações, né? Já que é um esporte diferente, os nomes também mudam, mas nada parte do que nós conversamos dos saltos anteriores, que são estendidos sobre os eixos com um giro sobre o seu próprio eixo, no caso, né? As piruetas, é o que nós observamos muito comumente na ginástica de trampolim, as diversas variações de piruetas. Então, o que é avaliado nesse caso, no ginasta, é a sua série, a composição, a execução e a técnica no trampolim e as diversas posições e as piruetas, o que tem a impulsão e a aterrissagem como um movimento fundamental para que haja uma boa execução dessa análise. Então, quanto mais piruetas um salto apresentar, maior vai ser a dificuldade. Por isso que é necessário que ele tenha aquele 1 minuto que antecede a preparação para a execução da sua apresentação, que ele vai buscar uma altura adequada, útil, compatível para que ele consiga realizar então os saltos e em geral rotação do eixo longitudinal. Ele faz uma rotação sobre o seu próprio eixo em diversas posturas. Então acontece sempre com as partes de um salto. Observe na postura dessa atleta, a extensão completa, os braços auxiliando na movimentação de rotação, os pés em pontas e a estabilidade desse movimento. Esses eixos de rotação são os aspectos biomecânicos dentro desse esporte, que já são um pouco alterados quando nós comparamos com a ginástica artística, por exemplo. Dentro desse processo, vamos entender um pouco da impulsão e da aterrissagem. Esse é o aspecto básico, primordial para o processo de aprendizagem e de iniciação. Nós fizemos esse componente, impulsão, acrobacia e aterrissagem, em diversos momentos. Até nas aulas realizadas na instituição, na Unifor, quanto nas aulas do CFO. A impulsão é você executar caminhada ou corrida, executar a impulsão, que é um salto de apoio, uma plataforma de apoio. No caso, fizemos muito bem isso no CFO, executar um tipo de salto, estendido, carpado, grupado, semigrupado e aterrissagem. Então, esse movimento ele é útil, por isso que nós realizamos ele antes no solo e depois transferimos ele para a cama elástica na nossa vivência prática que tivemos. Essa descrição compreende esse processo. A impulsão é quando o saltador se desprende da rede, a fase de voo é o início do movimento, a abertura para a realização de um salto, e a sua aterrissagem, que é a queda, o retorno desse atleta à rede. Então aqui está a descrição de cada uma dessas fases que possibilita a conceituação desses momentos, tá? Depois vocês podem dar uma lida melhor nisso. Então, formas de aterrissagem, como até também conversamos anteriormente, nós podemos cair em pé,
em pé, sentado, ou em decúbito dorsal e decúbito ventral. Das 4 variações, a decúbito ventral é um pouco mais lesiva e menos aconselhada para alunos de iniciação. Cair em pé é o mais comum, o mais esperado, mas cair sentado ou em decúbito dorsal são formas de compreender até mesmo ter noção espacial, compreender as possibilidades do corpo e da relação com a mola e possibilitar vivências no esporte ou na atividade com diversos tipos de alunos. Nós temos então, dentro desse aspecto, as possibilidades e as condições, como por exemplo, saltos preliminares, que são aqueles saltos que acontecem naquele minuto que eu comentei com vocês de aquecimento, aqueles saltos que são os saltos da coreografia dos 10 elementos. Estes 10 elementos eles são compostos de movimentos combinados, movimentos específicos do esporte e movimentos complexos, e o salto chamado outbound, que é um salto final, que é o último salto que o atleta realiza. Na realização desse salto, eu tenho uma pequena flexão dos joelhos, indicando a minha conclusão da coreografia. É só um momento realmente de começo, meio e final. Então, os saltos preliminares que nós já comentamos, eu executo, o atleta tem a sua execução para ganhar uma certa altura e conseguir fazer as piruetas com êxito. Tem até 1 minuto para realizar esses saltos preliminares. E a partir de então, a série começa a ser iniciada. São 10 elementos, não podendo ser estes elementos repetidos. Então, a combinação de 10 elementos diferenciados, mudando as suas posturas de carpado, estendido, grupado, as piruetas, os eixos e as diversas posições. Isso pode e deve ser executado. Séries obrigatórias, que é utilizada apenas na etapa classificatória, de classificação, com elementos pré-estabelecidos, e a série livre, que utiliza tanto na fase classificatória quanto na fase final, que foi o que eu comentei, que são as 2 séries que o atleta pode realizar. Então, o outbound é o último salto que esse atleta executa. Ele deve realizar em posição estendida e permanecer estável por aproximadamente 3 segundos, que ele flexiona um pouco os joelhos e finaliza a sua apresentação. Então, as pontuações elas acontecem por dificuldades e por composição. Quanto mais difícil é o salto, mais é a pontuação, e a técnica, a execução correta do salto, quanto melhor a técnica, também melhor é a sua pontuação. O que é avaliado? Avaliada a postura, a amplitude, o deslocamento, a altura que esse atleta alcança, os níveis de dificuldade, o número de rotações que ele executa, longitudinais, transversais, e essas análises são pontuadas na nota final do atleta. Então, nas provas de competição, nós temos essas 4 possibilidades. Então, por individual e as sincronizadas são as mais comuns, que nós vemos com mais ênfase na mídia. E eu vou explicar um pouco das outras 2. Aquela cama elástica que nós vimos, experimentamos no CFO, é a cama elástica olímpica. Então, essa e a execução da atleta ou do atleta em apresentação é realizada e é o que nós chamamos de apresentação individual. Mas eu também posso ter uma apresentação sincronizada, em que 2 atletas eles têm que fazer a apresentação nessa zona delimitada aqui, nesse quadradinho, aquele mesmo que nós vimos lá no CFO, em que eles executam movimentos sequenciados na linha nesse quadrado, não podendo sair desse quadrado. A gente observa que esses atletas estão um mais à frente, outro mais atrás, não tem tanta alteração, contanto que eles fiquem nesse limite, tá bom? O duplo mini trampolim é uma corrida que esse atleta executa, salta sobre a mesa, salta sobre a cama, e executa o seu processo de salto sequenciado à aterrissagem. Então, a fase de impulsão, acrobacia e aterrissagem, tá? É importante que vocês tenham visto os vídeos que eu inicialmente passei para vocês, para que vocês consigam compreender melhor esse assunto. O tumbling é uma sequência de saltos seguidos nessa plataforma, que o atleta vai executando uma sequência de saltos diversos, tendo a possibilidade de execuções contínuas sem intervalo.
E a grande observação que deve ser aplicada nesse tipo de ginástica é a segurança, já que o desequilíbrio é um pouco maior. Tomar cuidado com a queda, como eu comentei, a queda decúbito ventral é a mais perigosa, a queda com as mãos é a mais perigosa. Volto a falar da importância do rolamento, fechar o corpo para que você caia com segurança, é um dos principais fundamentos nas ginásticas e na ginástica de trampolim não é diferente. Tá bom, gente? É uma modalidade cujo conteúdo teórico é bem simplista e eu deixo aqui a bibliografia básica para que vocês possam pesquisar posteriormente. E dando sequência às nossas atividades, vou passar uma atividade para cumprir a nossa carga horária de quarta-feira e nós possamos na próxima semana fazer uma conferência já entrando nos aspectos da ginástica rítmica. Qualquer dúvida, entre em contato e fico à disposição. Tchau, tchau.